Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui conversar com vocês como esse livro aqui, Hábitos Atômicos, já impactou a minha vida positivamente. E enquanto eu lia esse livro, eu tô no capítulo 3 ainda, eu tô no início do livro, gente, mas enquanto eu lia, eu já fazia anotações porque eu pensava o tempo todo o quanto eu queria compartilhar com vocês todos os insights que eu estava tendo enquanto eu estava lendo o livro. O livro começa contando a própria história do autor. E a história dele já é muito impactante, gente. Ele é um americano que, quando ele era adolescente, ele estava jogando beisebol. Esse esporte americano, para quem não conhece, tem um taco, né? Que é realmente, se você não tiver cuidado, ele vira uma ferramenta muito perigosa. E foi justamente o que aconteceu. Enquanto eles jogavam, um dos jogadores, sem querer, obviamente, jogou o taco no rosto do autor, né? Do James Clear, que é o nome dele. E com isso, ele foi lesionado seriamente no rosto e ficou muito tempo, né, se tratando. Enfim, foi bem sério. Aqui no livro conta a história com detalhes. Eu não vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, porque é só pra contextualizar mesmo. É só pra gente entender que mesmo ele passando por isso, não foi motivo pra ele desistir da vida, né? Não foi motivo pra ele não mudar o jogo. O que foi interessante da história dele é que justamente um episódio que, dependendo de como você vê, você pode entender que esse episódio foi muito negativo e ele poderia ter consequências ruins pro resto da vida dele, ele conseguiu fazer justamente ao contrário. Em função dessa experiência ruim, ele começou a perceber que quanto mais ele se esforçava em mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, ele foi adquirindo bons hábitos e com isso ele conseguiu obter resultados muito interessantes na vida dele que ele foi contando aqui ao longo do livro. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte aqui que eu anotei para vocês. Depois desse acidente que ele começou a observar os próprios hábitos dele, né, o que ele fazia para melhorar a cada progresso que ele teve, ele começou a escrever alguns artigos em novembro de 2012 e em apenas alguns meses ele já tinha 1.000 assinantes nessa newsletter. Aí logo em seguida, no final de 2013, então um ano depois, ele já estava com mais de 30.000 assinantes. Aí depois, em 2014, ele já estava com mais de 100.000 assinantes. Depois desse marco, ele começou a ser considerado um maior marco na internet daquela época. E mesmo com esses números expressivos, ele ainda não estava satisfeito com os resultados dele. Ele ainda estava se considerando uma pessoa que estava experimentando junto com os próprios leitores. Ele estava fazendo testes dele mesmo. Aí, quando foi em 2015, ele já estava com 200.000 assinantes. Isso foi dentro de 3 anos, gente. Foi nesse momento que ele começou a considerar a possibilidade de começar a escrever esse livro. Aí eu anotei aqui um trecho que está na página 8. Ele escreveu assim: porque pequenas mudanças fazem uma grande diferença. E eu já vou falar para vocês o que eu senti quando eu li esse trecho do livro. Eu já estava com a meta de gravar um vídeo por semana aqui no YouTube. Então, quando eu li esse trecho aqui, eu realmente consolidei isso na minha mente. A gente fica achando que quando a gente começa a fazer uma nova atividade, a gente acha que logo em seguida a gente já tem que ter resultados, sabe? A gente vê grandes mudanças na nossa vida. E na verdade não é isso que acontece. O que acontece, quando a gente vê uma grande mudança, antes da gente conseguir ver realmente, ter essa experiência material, a gente primeiro precisou plantar uma semente. E essa semente, no caso aqui da internet, você precisa fazer pequenos passos, pequenas semeaduras o tempo todo. O que são elas, né? É você fazer um conteúdo novo, é você colocar uma meta, como eu coloquei aqui no meu canal do YouTube, que é fazer um vídeo por semana, que isso para mim já é um grande desafio, porque eu precisei colocar na minha agenda um espaço para que eu pare aqui o meu dia a dia e que eu produza esse conteúdo. Então eu já estava com essa meta e quando eu li esse trecho do livro, eu entendi que eu realmente preciso fazer isso, para lá na frente eu conseguir colher um resultado maior, porque agora o impacto pode ser pequeno, porque eu ainda estou na fase da semeadura. E isso eu sugiro que vocês comecem a pensar aí na vida de vocês. O que você está fazendo, ou então o que você precisa começar a fazer, que vai ser pouquinho em pouquinho, né? Vai ser uma semeadura, né? Uma semente a cada dia ou a cada semana, para que lá na frente você consiga ver um grande resultado. Que é aquela famosa frase que é assim: ah, de repente ela explodiu na internet. Esse de repente não é de repente, gente. Esse de repente foi depois de um passo a passo, de um dia após o outro dia em que você estava lá colocando a sua sementinha e que de repente aquela planta, né, aquela árvore cresceu.
Aí as pessoas começam a achar que aquele resultado foi de uma hora para outra. E só você vai saber que isso não foi de uma hora para outra. Assim como eu sei, desde quando eu comecei na internet, o que eu já fiz lá atrás, desde 2016, o que eu precisei plantar para hoje estar aqui falando com vocês. Depois ele começa a falar sobre os fundamentos de um hábito. Essa parte também é muito interessante. O que ele explicou no livro? Ele explicou que a melhor coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar um hábito não é focar na meta. Por mais que todo mundo fale que a gente, claro, a gente precisa ter uma meta. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Só que o problema é quando a gente só olha para aquela meta que está muito distante. A questão que ele traz no livro é que a gente precisa olhar como que a gente faz para chegar na meta. E que o sistema que a gente usa, ele é muito mais importante do que a gente ficar olhando para a meta. A gente tem que olhar para o sistema, para os processos das atividades que a gente executa para conseguir chegar no resultado final. Ele usou até um exemplo aqui muito legal, que eu anotei para vocês também, que num jogo de futebol, se você focar no processo de jogar bem, é inevitável que o placar cuide de si próprio. Eu achei muito interessante. Porque se um jogador de futebol chegar no jogo e ele ficar só pensando no placar, ele vai esquecer do processo. Ele vai esquecer de passar a bola, né? Ele vai esquecer de jogar bem. Então, gente, pegando esse exemplo de futebol ou de um esporte, é bem legal, porque faz todo sentido. Se a pessoa vai lá e se preocupa com o sistema e se preocupa com a execução, naturalmente o placar vai ser positivo. Esse exemplo do futebol tá lá na página 24. Se por um acaso vocês tiverem interesse em comprar esse livro, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Um outro ensinamento que me impactou muito foi essa frase aqui. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito no longo prazo, que é justamente o que ele está ensinando pra gente. Não é você acertar o tempo todo. Não é você acertar e do 0 ao 100% de um dia para o outro. Não é isso. O que a gente precisa focar é no processo. É melhorar 1% todos os dias. Um outro ponto de observação que eu anotei aqui para vocês. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Será que você já desistiu em algum projeto seu, em alguma coisa que você queria muito? Será que você desistiu no meio do caminho porque você não estava vendo ainda os resultados? E você esqueceu de pensar nessa frase aqui porque você de repente nem sabia disso. Porque tem uma frase que eu sempre pensei lá no início, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, e eu ficava pensando nela o tempo todo, que é, não existe pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Então, vários momentos aqui no meu negócio, eu falava isso pra mim, sabe? Eu não vou desistir, porque se eu desistir, eu vou virar uma fracassada. E ser fracassada pra mim já não era mais opção, porque eu já tive essa sensação. Praticamente, eu fui uma fracassada, a verdade foi essa. Eu já estive em um momento fracassada, quando eu fui demitida, quando eu tive depressão. Já gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Vou deixar também o link aqui embaixo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha história. Então eu não quero mais sentir isso. Eu determinei na minha vida que eu não vou ser mais uma fracassada. Então, para você não ser fracassado, você não pode desistir. Uma outra frase que vai te ajudar a pensar nisso. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos da construção das moléculas. Os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Gente, esse livro é muito incrível, tem cada frase assim com os insights muito fortes. É tudo isso que a gente está conversando aqui. São pequenos blocos, é como uma casa também. Quando a gente constrói uma casa, não é assim que funciona? É com tijolo, né? Aqui no Brasil a gente faz com tijolo, então um tijolinho de cada vez. O pedreiro tem que focar no sistema, como que ele vai colocar o tijolo, como que ele vai colocar o cimento, qual vai ser a outra parede, como que ele vai construir a outra parede. E depois dessa execução, um tijolo de cada vez, a casa vai ficar pronta, gente. Então é a mesma coisa. Outra frase aqui para vocês. Se quiser melhorar os resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos. Você desce ao nível dos seus sistemas.
Ai, gente, é maravilhoso. Eu tô apaixonada realmente por esse livro. Tem cada frase que você leva um tapa na cara, né, gente? Aí depois começa o capítulo 2. Eu não vou me aprofundar nos próximos capítulos, porque eu ainda tô estudando e eu quero trazer pra vocês depois que eu tiver com esse estudo mais consolidado. Hoje é mais uma introdução mesmo ao livro. Eu vim contar pra vocês essa minha experiência de começar a ler esse livro e eu recomendo muito que vocês façam a mesma coisa. Vou deixar aqui embaixo, né, repetindo, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, caso vocês queiram adquirir o livro. E convido vocês também a assistirem os próximos capítulos aqui do meu canal, que eu vou continuar falando sobre o livro e como ele tá impactando a minha vida. Então, gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo desde quando eu comecei a ler o livro. Já contei aqui pra vocês, né, no início do vídeo. E eu coloquei essa meta de gravar um vídeo por semana e lendo esse livro, eu realmente tô vendo resultados nisso, sabe? Toda semana eu venho aqui, gravo um vídeo pra vocês, subo no meu canal. Uma outra meta que eu coloquei na minha vida, que vocês quase não veem aqui na internet, porque eu quase não falo sobre isso. Mas uma outra coisa que impactou demais aqui na minha vida é a questão de atividade física. Eu reparei que depois que eu coloquei essa frase na minha cabeça, sabe, de melhorar 1% a cada dia, eu voltei a fazer atividade física praticamente todos os dias. Eu não tô pensando lá na frente, eu tô pensando aqui no meu dia a dia, na minha melhoria de 1% todos os dias. E só de você pensar assim, mudar essa mentalidade, mudar esse pensamento, faz com que você não se cobre tanto. Porque você não tá olhando para uma coisa muito longe, você tá olhando para uma coisa que você consegue mudar agora. E não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Uma mudança radical. É somente 1%. É somente o quê? Se comprometer a ir malhar naquele dia, sabe? Todo santo dia, você pensa assim, hoje eu vou melhorar 1%. Hoje eu vou melhorar 1%. É impressionante como esse 1% tá me ajudando demais, gente. Todos os dias eu penso assim, hoje eu quero estar melhor 1%. A comparação é com você mesmo. Não é olhar para o outro e achar que você não tá indo bem. É olhar para você mesmo, como eu já falei em outros vídeos aqui no meu canal. A comparação é com você. A melhoria diária é com você. Você precisa se tornar um ser humano melhor. E agora eu vou contar para vocês o que está começando a impactar no meu negócio, que eu também tinha colocado como meta, só que eu tenho bastante dificuldade em fazer isso. Vou contar para vocês agora e eu vou pedir até para vocês comentarem aqui embaixo se vocês perceberem que eu tô melhorando com isso, que é produzir conteúdo lá no meu Instagram. Por quê, gente? Vou explicar para vocês. Eu tenho muita facilidade em falar, eu tenho facilidade em gravar vídeos. Só que eu tenho dificuldade em fazer isso de uma forma compacta. Porque o Instagram é uma ferramenta, né? É uma plataforma onde as pessoas se comunicam com muita rapidez, né? Os conteúdos são pequenos, os conteúdos são curtos, você precisa chamar a atenção da audiência. E isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade. Eu não tenho essa habilidade. Só que, lendo esse livro, eu entendi que eu preciso executar um pouquinho todos os dias. Porque se eu não executar, eu não vou melhorar nunca essa minha habilidade. E pro meu negócio aqui na internet, é importante você estar presente no Instagram também. Então, gente, se você tá vendo esse vídeo agora, fala pra mim se você percebeu que eu já melhorei um pouquinho nisso, né? Meu 1%. E dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, eu espero que esse meu 1% tenha sido somado, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 ao longo do tempo e que o meu resultado daqui a pouco seja um pouquinho mais visível, né? Porque agora tá bem pequenininho, a gente não consegue ver tantas mudanças assim, só que com a soma desses 1% todos os dias, daqui a pouco a gente vai ver aí o crescimento que eu espero que eu consiga atingir. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo qual foi o insight que você teve aí pra sua vida e espero você no próximo vídeo.